Leila, eu estava vendo aqui uma pesquisa que fala, é muito interessante, né? Você falou aí das gerações, desse convívio de gerações, e a gente tem pensado muito nisso, né? O quanto é importante, e eu vi coisas que amarram isso ao longo dessa semana. Eu recebi um recorte da Keila Ariadne sobre amizades no trabalho, né? O quanto essas amizades no trabalho facilitam um trabalho de maior qualidade, né? Criar amigos no trabalho facilita um trabalho de maior qualidade. Claro que isso não é obrigatório, isso tem que fazer parte. Se acontece, estamos sendo privilegiados em acontecer. E eu entendo que isso se dá muito pela confiança. Quando a gente cria um ambiente onde há confiança, a tendência a se desenvolver para a amizade e para um trabalho de equipe mais bem sucedido é muito grande, né? E nessa pesquisa que eu estava vendo, 90% das amizades intergeracionais ou interraciais começam no trabalho. E isso é um dado maravilhoso. Veja bem, quando você tem um ambiente com segurança psicológica, até para formar amizades, você cria o quê? Conexões. E essas conexões validam o tempo que você passa ali no trabalho. Ela pode até inspirar novas oportunidades ali dentro. Ela pode até assim, incentivar, uma pessoa incentiva a outra. Olha, vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer pós-graduação, vai fazer um curso de artes. A gente falava um pouco antes, né? Porque quando a gente começa a perceber que sim, nós temos diversos talentos, e as pessoas têm a oportunidade de desenvolvê-los para além da tarefa, esses novos conhecimentos passam a enriquecer a minha execução. Uhum. O jeito de trabalhar muda, porque esse contexto onde eu tenho pontos de referência dessas amizades, elas quase que são um porto seguro naquele ambiente. E isso, gente, gera confiança, isso gera um desejo maior de realizar, de fazer entregas. Não é só a empresa que tem que desenvolver estratégias de resultados. As pessoas também têm que querer, alto grau de querência, querer melhorar e buscar também resultados para si. Como é que você vê isso? Você acha que as pessoas ainda... eu tenho uma... tentar achar as palavras certas aqui para eu não me colocar numa situação difícil. Mas eu tenho uma observação a fazer, porque eu entendo que ainda existe no mercado de trabalho muitas pessoas que responsabilizam apenas as empresas pelo seu sucesso, ou pela sua felicidade profissional ou insucesso. Eu acho que as pessoas precisam muito pensar em que profissional eu quero ser. Acho que essa pergunta tem que ser feita. E isso passa pelo propósito, que a gente falou há pouco, mas vai além, né? O que eu quero ser como profissional? Qual é o legado que eu quero deixar como profissional? E isso implica muito nessas relações e nessas conexões, porque ela entende como responsabilidade apenas da empresa ou apenas da liderança uma boa qualidade no ambiente de trabalho, sendo que esse colaborador, ou do resultado do trabalho também, sendo que esse colaborador, ele é fundamental nesse processo. Queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa culpabilização sempre ao outro, ao par, ao colega, à empresa, sem olhar para a própria carreira, sem olhar para o próprio desenvolvimento. Show de bola, é isso. Parte da consciência está nisso, nas perguntas que a gente se faz para saber onde eu estou e onde eu quero estar daqui a um futuro breve. Eu chamo a isso de protagonismo. Dono da sua carreira, responsável pela sua trilha de desenvolvimento. Não é a empresa que desenvolve, que é responsável. Ela incentiva, ela promove, ela estimula, ela deve abrir esses espaços, ela deve promover isso como parte do resultado que ela quer lá na frente. Mas, contudo, porém, todavia, somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso ou insucesso. Então, se eu percebo que há uma oportunidade na empresa, eu tenho que me desenvolver. E desenvolver, gente, significa fazer as pazes com os processos de aprendizagem. Querer aprender. Aprender é o tempo todo. Tem hora que a gente vai buscar um conhecimento explícito, que é um curso, um livro, um treinamento, mas tem coisas que a gente precisa aprender a aprender.
comportamentos que eu posso aprender com você, pela sua tarefa, a forma como você trabalha, e eu observando, perguntando, posso aprender isso com você? Porque é o conhecimento tácito. Isso vale para o colega ao lado. Vai, gente, inclusive, isso vai para todo mundo. Então, estar disponível no lugar, você ter a disposição de estar nesse lugar como um aprendiz, ainda que você tenha pós-doutorado, PhD, aprender é algo que a gente precisa para respirar. É como se fosse uma condição sine qua non para você se desenvolver. Bonito isso. Bonito isso. Virgínia, bonito isso. Registra, tá? Não, mas deixa eu só fazer uma observação. Por favor. Isso é bonito, é bom, é para acordar e já pegar o horário. Corta, ok. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante quando a Renatinha trouxe a palavra propósito? E voltando a essa questão da consciência, porque existe um estudo que foi divulgado pela USP, foi um levantamento que não tem caráter de ranking, mas eu achei isso muito interessante, eu estou segurando aqui para falar, que eles fizeram um levantamento com as 22 empresas mais humanizadas do Brasil. Eles não quiseram dar um caráter de ranking, não é a primeira, a 22ª. Mas dos quatro critérios que eles colocaram para chegar a esse número de 1.115 analisadas, empresas brasileiras, propósito maior, qual era? A liderança para stakeholders, a liderança consciente e a cultura empresarial. Que são as bases, pilares do capitalismo consciente. E uma coisa que eu achei interessante quando eles falam dessa liderança consciente, que obviamente eles ouviram inclusive essas pessoas das próprias empresas, óbvio, para chegar a esse número. Mas um dos estudiosos, que inclusive é jornalista, ele falava o seguinte: os líderes nesses ambientes, eles têm consciência das conexões e das interdependências das relações entre eles e ele, líder, e seus colaboradores. Então a ideia deles é promover o princípio de que juntos todos somos mais fortes. Então, aquilo era muito claro para ele. Então, assim, dessas 1.115, eles chegaram a 22. Nossa, é muito pouco. Que tristeza. Gente, oremos. É muito triste. Agora, essa conexão de falar assim, dessas empresas que mantêm um propósito muito forte, ativo, esclarecido, onde você tira do quadrinho na parede. Não é um marketing interno só, né? Não é um endomarketing, não. É um propósito de vivência, de experiência, e saber que o líder, uma coisa que o torna consciente também, é dizendo que é o seguinte: ele não é insubstituível. Ele tem que criar e formar sucessores. Ele tem que ver a sua equipe crescer. Ele tem que desejar a sua equipe crescer, que a sua equipe cresça, que as pessoas alcancem novos cargos, que cresçam na vida. Isso é consciência do líder. O líder não é o dono da cadeira. O líder não é o dono do resultado. Ele está líder, ele está. Ele está. E é um lugar de incômodo, porque ser líder não é fácil. É um lugar que incomoda, é difícil. Você está na vitrine, você precisa a sua visibilidade. As pessoas querem saber dos resultados que você busca, mas é você ou sua equipe que está te ajudando? Deixa eu dar um depoimento pessoal. Por favor. Eu acho a liderança solitária. Sim. Muitas vezes os líderes recebem cobranças até dos seus liderados mais altos ali, mas não recebem a mão. É como se ele tivesse que, sabe, às vezes ele quer reunir, ele quer abraçar ali alguns, né? Claro, não são todos assim, mas no meu caso, às vezes eu me sinto solitária nesse sentido, sabe? De ter um olhar do outro, de ter um olhar do colaborador também para você, porque essa relação é de troca, ela precisa ser de troca.